Estamos aqui hoje para falar do quê? Não sei, mano. Eu acredito que seja pra falar da experiência da Desperte e o que você achou da viagem de Brasília. Estamos aqui para falar com vocês sobre como foi a experiência da Desperte na Chapada dos Veadeiros, em que eu fui para tocar num horário que foi muito bom, inclusive. E o Rony foi junto comigo para fazer o material. E foi só nós dois nessa viagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre como foi a experiência. Eu acho que eu fui mais pra te acompanhar, fazer material audiovisual, tanto seu quanto da Desperte. Mas acho que a tua visão como artista, na verdade, eu acho que é uma parada mais... Ela vai ser um pouco diferente da minha, talvez, que viu meio que de fora as coisas. Então, acho que seria legal você começar falando a tua visão. Tipo, como que foi o processo pra tu fechar a Desperte, de onde surgiu, como que surgiu o projeto? Cara, na real que... Agora que você falou sobre isso, sabe que eu tava pensando? Que uma das perguntas que eu ia te fazer era sobre, tipo assim, o momento mais marcante da viagem pra você. E é engraçado falar isso, tipo, como artista, o momento mais marcante da viagem pra mim, de longe, foi o meu set. Sim. Porque eu experienciei uma pista que eu nunca tinha experienciado antes na minha carreira inteira. Que eram, tipo, pessoas que realmente estavam 100% entregues ao som e, tipo, dispostas a viver as experiências que os DJs estavam trazendo. Tanto é que, tipo, a festa tinha pessoas de vários gêneros e, mesmo assim, tipo, a galera tava curtindo quase tudo. Então, tipo, eu acho que foi bem diferente, assim, a experiência da pista mesmo lá foi diferente de tudo. Mas falando sobre, tipo, como que foi que aconteceu e tal... Essa viagem foi engraçada, mano, porque na real que, na verdade mesmo, não era nem pra ela ter acontecido, porque, tipo assim, eu fui contratada pra tocar na Tronic como headliner em Brasília, e aí a gente acabou encaixando na mesma logística a Desperte na Chapada dos Veadeiros, que seria 2 dias depois, né, no mesmo final de semana. Só que a Tronic teve um BO com o local, e aí... Enfim, o Yuri retornou o contato comigo, a gente acertou e tudo mais, mas acabou optando por não acontecer mais essa festa e a gente remarcar essa data para mim lá em Brasília. Mas a gente quis dar um jeito de manter a Desperte, porque a proposta do projeto era muito boa, enfim. Daí a gente acertou novamente logística e tudo mais e acabou que rolou ir para a Desperte, né? Cara, Enfim... Foi um esforço fazer a Desperte acontecer, né? Porque... Não é uma viagem tão simples você sair de Curitiba e ir pra Chapada dos Veadeiros. Né? Do outro lado do Brasil. No meio do país em si. E aí é quando a gente descobre o quanto o Brasil realmente é um país gigantesco, velho. Sim, sim. Nossa, de fato. E assim, tudo lá era diferente do cenário aqui no Sul, mano. Tudo. Tipo, a vegetação completamente outra. A interação das pessoas, tipo, diferente, sacou? É que vamos combinar também que a interação do curitibano é um negócio meio à parte. Não, tá, mas tipo assim, né? Você vai pra Floripa, é um negócio meio parecido, né? Mas agora, tipo, lá Entendeu? Não. Enfim, e foi isso, eu acho. Mas daí agora, então, a pergunta que eu queria te fazer. Qual foi o momento mais marcante da viagem pra você? E por quê? Mais marcante da viagem, cara? Pô, acho que pra mim o momento mais marcante de todo o evento, pra mim, é quando eu percebo que tá entregue ali a parada. Só que ao mesmo tempo, durante todo o processo de gravar, de captar, tipo, pra mim é um momento muito de conexão com as pessoas, assim. Eu tento passar isso, até esse vai ser um set seu, diferente de todos os outros, porque foi onde eu consegui mais me conectar com o público ali. Porque, bom, enfim, também tenho minha paixão pela música, e eu estou nessa pela música e por fazer arte com a música. Então acho que pra mim não houve um momento em si mais marcante, mas houve tipo um processo completo ali da festa onde rolou muita conexão. E isso pra mim é a parada mais, tipo, acho que é mais gratificante do trabalho. Tipo, eu interagir com você durante o seu set, interagir com o seu público e conseguir sentir e transmitir essa troca de energia através da fotografia. Então acho que... Cara, a pista ali foi animal, mano. Não tem nem o que falar, cara. A pista foi
Mano, eu acho que foi, sério, a pista mais marcante, assim, da minha carreira. E, mano, eu já me apresentei pra pistas muito grandes. Tipo, na Parque Arte, no festival até, no Mulheres no Palco. Mas, mano, nunca uma pista, tipo, tão entregue, sacou? Sim, de Essa fato. foi a palavra, tipo, entregue. A galera ali tava entregue. E falando até sobre o seu set, sobre o seu trabalho, ali foi onde eu senti você mais à vontade, sacou? Tipo, você fazendo o que você realmente queria fazer Cara, na parada. Isso pra mim foi a primeira vez, assim, que eu toquei, tipo, sem pensar em me adequar a line nenhum. Porque foi isso que me foi pedido, né? Exato. Ao longo da contratação, foi pedido pra mim, mano, toque o que é 100% você, 100% a tua identidade sonora, o que você tá curtindo agora. E aquelas tracks que você baixa, porque tem a ver com a tua linha sonora, mas, tipo assim, você nunca tem a oportunidade de tocar, porque você sempre precisa, tipo, adaptar o set pra alguma proposta, enfim. E daí foi muito legal, tipo, descobrir que, assim, eu sou uma pessoa que, eu sempre falo, né, tipo, apesar de eu tocar um gênero que é underground, eu sou uma artista mainstream. E, tipo, sendo uma artista mainstream, eu sempre toco um set que, no geral, ele é mais puxado para um comercial, apesar de ser um gênero underground, igual eu falei. Só que, tipo assim, ali eu consegui ver exatamente aonde que tá, tipo, o equilíbrio do que eu gosto de comercial com o que eu gosto que é mais underground. Porque a construção do set teve muita track extremamente pesada, extremamente underground, e teve os momentos em que a música era mais comercial, tinha mais vocal, e as músicas que eu gosto muito de tocar e que eu não abandono, tipo, por nada, sabe? E isso foi legal, assim, pra, tipo, eu me entender também como artista. Foi uma experiência bem massa. A experiência toda, na verdade, teve esse lance, né, de se conectar, de se entender, de você se conectar com a sua arte e tal. Tipo, teve toda essa parada, assim, ao longo da viagem toda, né? A gente teve umas outras experiências, tipo, a gente fez limpeza espiritual, fez reiki, teve meditação no começo da festa, enfim. Foi uma coisa, tipo, uma experiência completa, né? Eu acredito que acho que a melhor forma de descrever a Desperte, principalmente pra gente que sai, cara, de uma outra parte do país pra ir até lá, é literalmente uma jornada, né? Tipo, se você parar pra pensar, quando você olha pra si e você encara todas essas coisas, você precisa ir buscar lá no fundo, e isso é uma jornada. Então, o processo da gente sair de Curitiba, passar por São Paulo, de São Paulo Brasília. ir pra Brasília, pra depois conseguir ir pra Chapada, tipo, também pra chegar naquele momento do ápice ali que era o teu set, sacou? Tipo, Sim. Mas eu achei, mas na verdade uma coisa que foi muito marcante também pra mim foi a questão cultural lá da Chapada, tipo nossa, assim. absurdo. Mano, eu estando lá que eu fui entender o porquê que algumas festas lá funcionam tão bem, tipo quartzo, as festas que tipo que funcionam lá, até o Pura que a gente chegou a visitar, a gente visitou um local lá que tá tendo festa de música eletrônica e que é, na verdade, um lugar de hospedagem, só que também é um restaurante e bar que tá tendo, tipo, festas de música eletrônica com um cenário bem bonito, é no meio da Chapada, assim, tipo. É muito louco que a Chapada dos Veadeiros em si respira música eletrônica, né? Não só esses eventos como a Quartzo e a Anticlub, que são voltados para um tipo de público, e a Desperte, que é voltada para um tipo de público também completamente diferente. Ambos são eventos de música eletrônica e respiram música eletrônica na região toda. O que eu ia falar que foi que, tipo assim, estando lá que eu entendi o porquê que determinadas linhas sonoras lá são tão, digamos assim, mais fortes que no restante do país. Porque, por exemplo, eu vindo de Curitiba, onde a linha sonora forte é o Tech House, é o Deep Tech, o House e tal, é muito gratificante até pra mim, que sou uma artista que tá numa linha sonora diferente, ir pra um local onde, tipo, a minha linha sonora é mais acolhida, que é o Melodic Techno, o Melodic House, o Indie Dance, e lá também tem muito forte a questão do Afro House, o Trance, também senti que o público tava bem conectado com o Trance. Então, tipo assim, são linhas sonoras que é muito diferente, assim, acho que não no restante do país inteiro, mas em outras partes do país, assim, e que na Chapada elas dão muito certo. Acho que apesar disso não, mas uma grande questão até com essas linhas sonoras é que muitas vezes o objetivo delas é um pouco diferente, assim, de quem produz, de quem tá buscando esse tipo de sonoridade, tem um objetivo diferente ao frequentar uma festa, ao ir porque a experiência do som é diferente, disso. a experiência dos sons é diferente, sacou? Tipo, um som mais imersivo, um som mais como que chama? Como que é a palavra?
mais introspectivo, ele vai ser diferente de um som, tipo, mais explosivo ou de um som mais comercial, que é um som mais alegre, enfim, tipo, então a experiência que a pessoa busca, acho que também é diferente. Sim. E isso acaba moldando muito o público, né? Mas, voltando a toda a questão da viagem em si, foi uma das experiências mais diferentes que a gente teve em relação à música eletrônica em si também. Mesmo eu tendo vindo do trance e já passado por outras vertentes também, agora estando mais conectado com o Melodic Techno, com Progressive House, com Melodic House, Organic House, todas essas questões. O cenário de São Paulo, você tem essa, digamos, salada mista de coisas, mas não com a mesma experiência que se tem num lugar como a Chapada, assim. Sim. Experiência visual, sonora e de conexão, assim. A Chapada em si é um lugar meio místico, pra ser bem sincero. Não, de fato. Todos os lugares que a gente foi lá tinham essa vibe, assim, né? A gente foi num lugar ver o pôr do sol, um lugar que um conhecido... que a gente conheceu nessa viagem, inclusive, descolou a entrada lá pra gente e a gente foi num lugar pra ver o pôr do sol que teve apresentação de pirotecnia e dança do fogo, né? A própria Desperte teve dança do fogo também. E, tipo assim, cara, é muito, assim, diferente ver o quanto a pessoa que tá, tipo, ali se apresentando, não só, tipo, por exemplo, eu como artista, mas as pessoas que estão se apresentando em outras coisas também têm essa entrega, tipo, essa conexão e tal. E isso também foi uma coisa que me marcou bastante na viagem, eu acho. Você se conectou mais com aquilo que você estava tocando. Sim. Então eu acho que seria, talvez, importante pra você como artista falar um pouco sobre isso. Cara, assim, apesar de eu não ser uma pessoa que, tipo, na minha persona que eu demonstro nas redes sociais, eu não trabalho tanto essa questão de espiritualidade, não é uma coisa que eu trago, é uma coisa que eu vivencio na minha vida, né? Na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que já estudou muitas religiões, eu sou uma pessoa espiritualizada, sou uma pessoa que lê tarô, sou uma pessoa que segue muito algumas linhas de ideologias budistas e outras que são mais espíritas, mas não considero que eu tenho uma religião. Eu sou formada na religião católica, né? Fiz catequese, não fiz a primeira comunhão, depois não segui, mas conheço bastante de muitas religiões e tal. E eu, assim, então eu já tenho um nível de conhecimento sobre mim mesma na questão espiritual. Tipo, tem algumas coisas que eu já sei sobre mim. Por exemplo, eu já sei qual que é digamos assim, o tipo de missão que eu vim para realizar na Terra. Eu já sei qual é a minha energia, tipo, de cura, qual que é a maior capacidade do meu eu espiritual, tipo, qual que é a minha maior habilidade e essas coisas, esse tipo de experiência é muito legal para você entender como você traz isso para tua música, sabe? Porque o fato de você se conectar tanto com uma experiência faz com que se torne mais fácil você trazer, tipo, questões espirituais através da sua arte, entendeu? Sim. Então, por exemplo, falando um pouco dessa questão de missão de vida, assim, quando eu entendi qual que era a minha, para mim foi um grande desafio entender como eu traria isso através da música. E eu acho que esse tipo de experiência é muito bom para relembrar, porque apesar de eu ser uma pessoa que já sabe dessas respostas, esse tipo de experiência eu acho que é muito válido, assim, para que você se reconecte mesmo àquela missão. Porque, querendo ou não, tipo, a gente atua num mercado que ele não é só sobre arte. A gente sabe disso. Sim. Tipo, o mercado é muito business. Tem muitas questões que você precisa se adequar e se adaptar para que você consiga crescer e se estabelecer no mercado e ter uma posição de carreira. Mas é sempre importante que você consiga fazer isso e consiga alcançar as coisas que o mercado está te exigindo sem perder aquilo que é a tua essência, aquilo que é a parada pela qual você entrou nisso, que é a parada que você quer trazer para as pessoas, é o que você quer transmitir. E, tipo, essa parte, esse tipo de experiência é muito, muito válido para você se reconectar com essa parte. Sim. Esquecer um pouco do lado business e se conectar mais com a parte artística de verdade da parada. Porque no final das contas, você pode ser o quão business você for, mas a essência da parada é a tua música. Sim. É aquilo que você faz, é aquilo que você entrega e é a mensagem que você leva. Então, eu como não sou como você, uma pessoa tão espiritualizada, eu já tive minhas experiências com isso, mas foi um campo que eu deixei um pouco de canto durante muito tempo e que eu tô voltando a ter mais conexão agora, principalmente com algumas coisas lá na própria Desperte mesmo, e um pouco antes.
E as coisas que eu tenho passado na minha vida pessoal também me fizeram me colocar um pouco nesse momento de talvez olhar um pouco para dentro e me conectar com isso para também conseguir trazer uma arte mais profunda daquilo que eu faço, seja na música, na fotografia ou seja lá o que for, sacou? Tipo, assim como você teve uma experiência numa visão enquanto uma artista que estava conduzindo ali a pista, eu tive uma outra experiência enquanto artista audiovisual, ali tentando transmitir isso da forma mais profunda que eu conseguisse e da forma mais imersa que eu pude. Aquilo que estava sendo vivido, né? Exato. Sim. Exato. Sim. Mas acho que é isso, mano. A palavra da parada, acho que foi realmente, tipo, entrega, conexão, imersão. Até, Imersão, tipo, uma parada foi extremamente, assim, tipo... É difícil você, por mais que você, por exemplo, você como a pessoa que estava fazendo a captação audiovisual seja muito talentoso em transmitir, é muito difícil você trazer exatamente o que foi vivido numa experiência. Sim. Porque, tipo, realmente só quem estava lá vai saber, tipo, exatamente como foi e as sensações que foram vividas, né? Por mais que você consiga transmitir isso muito bem e, tipo, a gente está trabalhando junto justamente porque o teu trabalho é incrível. Mas, tipo, cara, foi uma experiência que, tipo, poucas palavras vão ser capazes de alcançar a forma que realmente foi, entende? E acho que é isso. Valeu, galerinha do YouTube!